Apesar de o exército da Aliança Rebelde ser muito inferior se comparado às forças imperiais, isso não os impediu de serem organizados. O Exército da Aliança para a Restauração da República era um ramo militar que abrigava as forças terrestres, formado por diversas células rebeldes através da galáxia. Como todo o exército, continha sua organização e variavam entre os mais diferentes tipos de soldados especializados em diferentes áreas de atuação. E esses são os tipos de soldados da Aliança para a Restauração da República. Os Comandos Marítimos Rebeldes eram a unidade militar especial da Aliança Rebelde, especializados em vários tipos de combates aquáticos. No entanto, sua eficiência não se mostrava unicamente debaixo d'água. Também operavam em pântanos, rios, praias e até escalar cachoeiras e cataratas. Os Fuzileiros Navais Rebeldes ou Fuzileiros Navais da Aliança eram soldados de elite da Aliança, conhecidos por sua coragem e resistência na linha de frente contra as forças imperiais. A Guarda de Honra Rebelde fazia parte da Guarda Cerimonial da Aliança e muitos deles foram antigos guardas do Senado. Após a ascensão do Império, eles se recusaram a fazer parte da Guarda Real Imperial, se uniram à Aliança e receberam basicamente as mesmas funções. A maioria deles estavam em Alderaan até pouco antes da chegada da Estrela da Morte e sobreviveram à catástrofe. Os Observadores da Aliança foram membros independentes que serviram a bordo do cruzador Classe Corsair durante a Guerra Civil Galáctica. O Alto Conselho Rebelde não confiava na independência desses agentes e sempre mandava alguém para ficar de olho neles para garantir que não violassem acordos, tais como divisões de lucros da Aliança e fazer prisioneiros e escravos. Pilotos rebeldes ou pilotos da Aliança eram tanto soldados quanto pilotos que serviam desde as diferentes células rebeldes até a formação definitiva da Aliança. Lutaram em inúmeras batalhas, tanto espaciais quanto terrestres, contra as forças imperiais, e eram capazes de pilotar quase tudo, desde A-Wings, B-Wings, X-Wings, I-Wings, até caças Tais e outros transportes do próprio Império. Os rebeldes caçadores de Sith eram tropas de elite altamente treinadas da Aliança. Apesar do nome, eles não caçavam Sith, até porque, durante a Guerra Civil existiam apenas Darth Vader e Sidious. Mas eles eram habilidosos em diversos tipos de combate, e suas armaduras eram pesadas, capazes de desviar e absorver raios e blasters. Os Rebel Banta Riders eram soldados rebeldes que montavam em bantas, que eles treinavam para derrubar as defesas inimigas. Os Heavy Soldiers eram soldados especializados em armamento pesado da Aliança, treinados e equipados para combater e destruir veículos blindados do Império. Os Rebel Jetpack Troopers foram soldados da Aliança treinados para o combate aéreo e principalmente combater diretamente os Jump Troopers imperiais durante a Guerra Civil. Snipers, equipados com rifle de precisão E-17D, eram soldados motivados, em equipe, eram capazes de rapidamente afugentar companhias imperiais. A maioria deles nas tropas da Aliança eram mulheres. Soldado lança-mísseis rebelde. Eram soldados especializados que carregavam lançadores de mísseis de baixo impacto. Também podiam se tornar soldados de mísseis blindados, carregavam 2 lançadores e eram protegidos nos centros das tropas. Soldados morteiro rebelde, ou soldados detonadores térmicos, uma classe de unidade terrestre implantada durante a Guerra Civil. Posicionados estrategicamente atrás das linhas de frente, desempenharam um papel fundamental no combate, fornecendo apoio de médio alcance às tropas. Soldados padrões, ou simplesmente soldados rebeldes. Foram soldados da linha de frente desde o movimento inicial da Aliança e faziam parte das células. Quando unidas por Mon Mothma na rebelião, se tornaram uma infantaria impressionantemente armada, treinada e foram organizados. Eram soldados que guardavam o centro de detenção rebelde secreto no planeta Corellia, um ano depois da Batalha de Yavin. Os soldados rebeldes de assalto foram tropas especializadas que patrulhavam vários locais através da galáxia e participavam de invasões com suas armaduras de batalha. Outras tropas especializadas foram os soldados rebeldes do deserto. Utilizando armaduras de batalha, faziam a segurança externa do centro de detenção secreto em Corellia.
Os soldados Tauntauns eram soldados que utilizavam esses animais como montaria para principalmente reconhecimento, embora fossem vistos em certos combates. Normalmente vistos no planeta Hoth, esses soldados estavam equipados com lança-chamas. As Forças Especiais da Aliança, mais conhecidos como Spec Forces, eram um ramo das Forças Armadas da Rebelião ligadas diretamente ao alto comando rebelde. Soldados selecionados rigorosamente por suas incríveis habilidades, bravura e dedicação à causa. A maioria eram soldados de mundos subjugados pelo Império, ou ex-imperiais desiludidos. Os Desbravadores Spec Forces eram a unidade das forças especiais treinadas em infiltração e usavam táticas de guerrilha para se infiltrar em áreas para capturar ou libertar. Especialistas em armas Spec Forces tinham treinamento e experiência avançada. Soldados também eram designados para outras posições onde continham outras habilidades, que também poderiam ser utilizadas, além das armas pesadas. Fuzileiros Navais Spec Forces, também conhecidos como Space Ops, era uma divisão da Aliança composta por soldados cruéis e experientes. Esses fuzileiros foram especialmente treinados para lutar a bordo de naves estelares, estações espaciais e em gravidade zero. Infiltradores Spec Forces continham especialidade militar. Essa unidade foi formada por várias espécies com um puro ódio do Império. Esse era o motivo de serem a unidade da Aliança Rebelde mais temida pelos soldados imperiais através da galáxia. Eles penetravam nas linhas e instalações inimigas para realizar principalmente missões de sabotagem. Os Lutadores da Terra Selvagem eram especialistas militares das forças rebeldes, treinados para lutar e sobreviver em diferentes cenários selvagens. Entre eles, cada soldado era especialista em um tipo de terreno, sabiam como utilizá-lo ao seu favor e como sobreviver em seu interior. Incluíam sobrevivência ártica, aquática, desértica, selvagem, florestas, planícies e montanhas. Técnicos Spec Forces, especialistas militares designados pela Aliança Rebelde. Entre eles incluíam mecânicos, engenheiros de combate, médicos, pilotos, especialistas em sensores e comunicações, dentre outros. Todos eles eram inteiramente capacitados para o combate, designados para lutar contra unidades especiais do Império. E Urban Guerrilla Spec Forces, ou Spec Forces Guerrilha, especialistas militares treinados para lutar em ambientes urbanos de vários planetas. Eram especialistas no uso das instalações de uma cidade contra seus inimigos, além de serem eficientes no combate corpo a corpo.